Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à aula especial que eu preparei de presente para você que participou da imersão jurídica dominando as custas do TJRJ e esteve presente na live por dentro do método Help Juris. A gente vai ver sobre a distribuição de novas ações no PJE, como você faz isso de uma maneira rápida, eficiente, certeira, e você vai também ter um gostinho de como funciona o método Help Juris. Como seria o seu dia a dia se você tivesse esse suporte para você simplesmente pesquisar lá as custas que você precisa para aquela inicial. Então, é sem lero-lero, nós vamos direto ao ponto. Vou compartilhar a tela com vocês. Nós estamos então aqui para fazer a distribuição no PJE. Estamos na página inicial, e eu quero que você tenha em mente que é muito importante, antes de você iniciar qualquer distribuição, que você já tenha em mãos todos os arquivos que você vai precisar para instruir a sua petição inicial, né? Não só o documento em si da petição inicial, mas especialmente toda a documentação que você vai inserir naquela distribuição. E é muito importante que você entenda quais são os formatos que são suportados pelo sistema, o tamanho, por exemplo, todos os documentos eles precisam estar em PDF num tamanho máximo de 5 megabytes. Só que são possíveis também outros documentos. A gente vai ver aqui onde você visualiza essa lista, né, do que é possível em termos de formato de documento. Mas vamos lá. A gente aqui na tela inicial, a gente vai selecionar processo e novo processo. E aqui é muito importante que você escolha corretamente a matéria, a jurisdição e a classe judicial. Ai, Daphne, mas não é bobeira? Eu não posso escolher qualquer classe, qualquer matéria, se eu não estiver encontrando muito bem? Não, gente, é muito, muito importante que você selecione matéria, jurisdição e classe judicial corretas, porque isso pode influenciar, inclusive, em para qual vara vai ser distribuída a sua ação. Se você não coloca aqui corretamente, você corre o risco da sua ação ir parar numa vara que não tem nada a ver, que não é a que você queria, que não é a competência correta, e você vai perder muito tempo com isso. E tem alguns juízes, tá, que mesmo nesse caso, quando cancelam a distribuição, ainda condenam a parte em custas processuais. Então fica atento, isso aqui é muito importante e pode pesar no bolso também, tá? Além disso, na fase preparatória, o que você vai precisar, né? Você vai precisar também de verificar se o seu certificado digital está na validade, se ele está funcionando, tá? São aceitos os certificados digitais nos modelos A1 e A3, tanto armazenado naquele tokenzinho, né, naquele pendrive, quanto também os que estejam armazenados em cartão ou em nuvem, tá? Todos eles são aceitos e você não vai ter nenhum problema, mas é essencial que você tenha o token para conseguir fazer esse protocolo. Você não consegue finalizar o protocolo se você não tiver o token, que é o certificado digital, na verdade, né? Então, vamos lá. Passo a passo para a distribuição. Matéria. Você vai ver aqui que você tem, né, diversas matérias separadas pelo ramo do direito e é muito importante que você gaste um tempo aqui e que você realmente adeque a matéria que esteja mais de acordo com o tipo de inicial que você está distribuindo, né? Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que a gente fosse distribuir agora uma ação de despejo. Aí eu vou colocar aqui, então, direito civil, obrigações. Mas você pode ver que você vai ter que direito de família, direito das coisas, empresas, pessoas jurídicas, responsabilidade civil, sucessões, direito da saúde, do consumidor, do trabalho, eleitoral. É só você selecionar o que tiver mais de acordo, tá? Então, nesse exemplo meu, vou em direito civil, obrigações. Jurisdição.
você vai ver aqui qual a comarca em que você vai fazer essa distribuição. Você vai ter aqui todas as comarcas, né, do estado do Rio de Janeiro, as regionais, inclusive a Justiça 4.0, caso você queira em um processo que tramite aquele 100% digital. Mas suponhamos que a gente vá para a comarca da capital. E aí a classe judicial, aqui eu vou selecionar o mais próximo possível do tipo de ação que você esteja distribuindo, tá? Você vai ver que, olha, que tem todos os tipos de ação civil coletiva, ação civil pública, popular, alvará, carta precatória, já aqui vai uma dica de ouro, tá? Suponhamos que você tenha uma carta precatória para distribuir, e isso vale para todos os estados que tenham PJE, tá? Você vai selecionar aqui como matéria, olha que interessante, direito processual civil e do trabalho, se você tiver uma carta precatória civil para distribuir, tá? Aí você clicaria aqui em direito processual civil do trabalho como matéria e na classe a carta precatória. Fica aí a dica. Só que aqui no meu caso, eu vou distribuir um despejo. Aí eu tenho aqui, ó, 3 opções: despejo, despejo por falta de pagamento e despejo por falta de pagamento acumulado com cobrança. Suponhamos que o meu seja só um despejo por falta de pagamento. Não estou acumulando com cobrança. Isso é só um exemplo, tá? Vou clicar aqui e incluir. Ótimo! Quando eu incluir, eu venho para essa aba Assuntos, tá? Esses assuntos, eles também são essenciais para você ter o bom andamento da sua ação. Às vezes, o advogado não imagina o quanto impacta essa seleção que ele faz na hora da distribuição, tá? Mas tudo isso interfere no fluxo da sua ação dentro do sistema e interfere, inclusive, na questão da competência, tá? Então, na hora da distribuição, é muito importante que você selecione todos esses dados da forma mais correta possível. Então, vamos lá. Com relação, então, ao assunto, eu vou poder pesquisar por palavras-chave, tá? Por exemplo, se eu estou aqui entrando, né, com um despejo, eu jogo o despejo e mando pesquisar. Ele vem aqui para mim com os assuntos. Eu preciso de um assunto principal e eu preciso, se for o caso, dependendo da complexidade da minha demanda, se eu tiver diversos, acumulação de pedidos diferentes, mas você vai complementar esse seu assunto, tá? E o assunto principal, ele não pode ser deletado, só os assuntos complementares. Então, como é que eu vou saber disso, Daphne? Como é que eu vou saber se o assunto que eu estou escolhendo é um assunto principal ou um assunto complementar? Vamos lá. Nos assuntos, o que você precisa saber de importante? Que eu tenho como jogar aqui uma palavra-chave e pesquisar, ele traz para mim todos os assuntos que existem relacionados àquela palavra-chave. Você precisa de um assunto que vai ser o seu assunto principal e você pode incluir assuntos complementares. O assunto principal, ele não pode ser deletado, só os assuntos complementares. E dependendo ainda da complexidade da sua demanda, se você tem uma demanda que envolve vários pedidos, que tem, né, acumulação de pedidos, quanto mais for complexa a sua ação, mais você pode estar incluindo assuntos que sejam relacionados. Como é que eu vou saber, Daphne, se o assunto que eu estou escolhendo é um assunto principal ou um assunto complementar? Olha aqui, você vai ver que na lateral está escrito, ó, assunto, né? Tem o código, assunto e complementar. Ele bota na frente, não. Se tiver não, significa que você pode selecionar esse assunto como principal. Vamos lá. Aqui o que apareceu para mim quando eu cliquei despejo, coloquei despejo. Aparece aqui, direito civil, obrigações, espécie de contratos, locação de imóvel, despejo para uso de adolescentes e descendentes. Aí você vê se está casando com você. Você fala, acho que não tem a ver.
O segundo que aparece para mim, obrigações, espécie de contratos, locação de imóvel, despejo para uso próprio. Ah, eu acho que esse é o que tem a ver com a minha ação. Você clica na setinha e ele entra como assunto principal, tá? Se você quiser pesquisar aqui, ou, no meu caso, despejo por inadimplemento. Ai, não, eu acho melhor eu colocar despejo por inadimplemento, tem mais a ver. Pode ser que aconteça isso com você. Você está aí pesquisando, depois você vê um assunto que você acha que foi mais adequado à sua demanda. Não tem problema, você clica na setinha, coloca ele, mas para você deletar o outro, você tem que marcar esse que você gostou mais, que está mais de acordo, como principal. Você marcou a bolinha nele como principal, aí você já vai conseguir excluir. E como é que excluir? Aqui nessa setinha, ali até aparece, ó, remover, tá? Removeu e eu fiquei aqui com um assunto que eu achei mais adequado, tá bom? Então, passado o assunto, eu vou agora preencher os dados das partes. Aqui então no cadastro das partes, passei até minha imagem aqui para o outro lado para vocês visualizarem melhor. Eu vou colocar agora meu polo ativo, meu polo passivo. Vamos lá, cadastrando o polo ativo. Clico no maisinho, seleciono o tipo da parte aqui, o nome que mais se adequa, né, ao tipo de ação. No meu caso aqui vou usar autor. O tipo de pessoa, física, jurídica, ente ou autoridade, se é brasileiro ou não, e o número do CPF. Aqui, gente, o PJE, ele é linkado diretamente com a base de dados lá da Receita Federal. Então, no que você coloca o CPF de uma pessoa ou o CNPJ, já vem direto os dados que estão cadastrados lá na Receita Federal. Se você tiver algum dado básico, por exemplo, o nome dessa pessoa, nome dos genitores, outros documentos que estejam errados, infelizmente não tem como você alterar por aqui no PJE. Você vai ter que fazer essa alteração lá na Receita Federal, para depois você finalizar a sua distribuição aqui no PJE. A única exceção é com relação ao endereço, porque endereço você vai conseguir incluir outros endereços aqui no PJE, além dos que já estejam lá na base de dados da Receita. Eu vou utilizar aqui os meus próprios dados, tá? Só para a gente fazer uma simulação. Vou proteger meus dados aqui, só um minutinho. No que eu coloco o CPF, ele já puxa o nome, né? Você confirma. Ele traz outros dados e ele já coloca para você as outras abas em que você pode colocar outros documentos de identificação. Por exemplo, né? Você pode colocar aqui o passaporte, o RG estrangeiro, enfim. Endereço é muito importante. O PJE não vai te deixar cadastrar a parte sem um endereço. Então, se não tiver puxado os dados diretamente da Receita, você vai ter que obrigatoriamente colocar um endereço aqui. E como é que você faz? Você vai colocar o CPF, você preenche o CPF e não dá Enter. É importante que você não dê Enter, tá? Porque quando você coloca os números do CEP, ele já traz aqui o endereço. Aí você clica em cima do endereço e aí dá tudo certo. Você vai preencher, né, o número e mandar incluir. E aí eu tenho como mudar o endereço que eu vou utilizar no meu processo. Se eu estou incluindo um novo endereço e eu quero utilizar aquele novo endereço no processo, é só eu colocar essa bolinha aqui, ó, usar no processo. Eu tenho como editar aqui também. Esqueci de colocar um complemento e tal. Você vai editar aqui nesse lapisinho. Coloquei completamente errado, tenho que excluir. Você exclui aqui na lixeirinha, tá? Finalizo em vincular parte ao processo. Eu tenho como colocar se essa parte é sigilosa ou não, se ela está pela Procuradoria ou Defensoria também. Nesse caso, como é o seu cliente, ele vai estar, né, patrocinado por você, então você vai colocar o seu próprio nome no momento certo. Vou lá em vincular parte ao processo. Você vai se cadastrar aqui nessa aba do procurador. Você vai clicar em cima do adicionar aqui, do mais. O tipo vai ser o advogado. E aí você vai preencher com seu CPF ou com o número de sua OAB e mandar pesquisar e incluir.
O polo passivo, vamos lá. Eu vou selecionar réu, mas tem também outros nomes, o que seja mais adequado aí ao tipo de ação que você esteja distribuindo. Mesma coisa, você vai selecionar se é pessoa física, jurídica, ente ou autoridade. Aqui já vai uma dica valiosíssima. Se você estiver demandando contra a fazenda pública, é importante que você inclua como réu a pessoa jurídica que tenha capacidade para figurar no polo passivo, capacidade jurídica de figurar no polo passivo. Quer ver um exemplo? Muitos advogados colocam Procuradoria do município. Só que a Procuradoria ela não tem personalidade jurídica. Ela não pode figurar num polo passivo, como ré. Você teria que colocar o quê? O município. Município do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. União. Tá? Isso é bem importante que você coloque para você ganhar tempo na sua ação. Porque quando você não cadastra corretamente, isso tem que ser realizado um recadastramento para que seja possível liberar em já a primeira citação, as primeiras intimações. Então, tudo isso trava o seu processo e faz com que você perca a agilidade que você tanto almeja. E aí, vamos lá. Suponhamos que eu tenha um réu aqui, pessoa física, que eu não sei, não conheço o CPF. Eu vou marcar aqui, não possui este documento. Possui outro documento que o identifique? Sim ou não? Suponhamos que você não tem outro documento. Você vai marcar que não, e aí você coloca o nome dessa pessoa contra quem você está demandando. Suponhamos que seja aqui João da Silva. Eu confirmo. E aí eu vou colocar outras informações que eu tenha dele, tá? Posso, inclusive, se eu tiver algum outro documento de identificação, posso colocar aqui. Endereço é fundamental. Se você não tiver o endereço, isso vai atrasar demais já o início da sua demanda, porque não vai ter como citar essa pessoa. Então, existe aqui a opção de você marcar endereço desconhecido, mas eu te aconselho a só marcar isso aqui se realmente você não tiver o endereço dessa pessoa, nenhum endereço para tentativa. Por quê? Se você não tiver nenhum endereço, você vai ter que requerer para o juiz pesquisas, enfim, vai dar uma bela de uma atrasada já no início da ação. Então, utilize isso aqui com muita parcimônia, só se realmente for necessário, tá? Se não for necessário, você vai colocar aqui o seu endereço, o endereço que você vai colocar aqui o seu endereço, o seu CEP, né? O número, complemento, tudo direitinho, mandar incluir, vincular parte ao processo. Além disso, eu posso colocar outros participantes no processo. Eu já posso cadastrar aqui testemunhas, se eu tiver. Se você tiver com uma ação em que tenha um menor, é importante que você coloque já o Ministério Público. Aí você vai colocar o Ministério Público aqui como fiscal da lei, tá? Passada a parte de inclusão das partes, vai incluir aqui todas as partes, todos os autores, todos os réus, o que a gente vê muito acontecer. Às vezes, você tem vários réus na sua demanda e você não inclui todos eles. Isso também atrasa demais o início da sua ação. É importantíssimo que você coloque, que você inclua todas as partes do processo. Se tem vários autores, inclua todos os autores. Tem vários réus, inclua todos os réus. Isso é fundamental para que você tenha a agilidade aí no início da sua demanda. Passadas as partes, eu vou para as características do processo. Aqui você já vai marcar se você está pedindo justiça gratuita ou não, se tem um pedido liminar ou de antecipação de tutela e o valor da causa. Eu não vou marcar justiça gratuita porque a gente vai fazer exatamente uma opção em que você tenha que recolher as custas, porque eu vou te mostrar como vai ser quando você estiver dentro do método Help Juris, o quanto vai ficar fácil para você fazer o recolhimento dessa grege.
O ideal, inclusive, é que, assim como você já preparou toda a documentação antes de partir para a distribuição, que você também já esteja com essa grege paga nesse momento. É lógico que aqui eu vou te mostrar agora um pedaço do método Help Juris para você entender o quanto é fácil você fazer, né, esse recolhimento, mas o ideal é que você faça isso antes mesmo de partir para a distribuição. Combinado? Então vamos lá. Vou deixar então marcado como não justiça gratuita. Suponhamos que eu tenha sim aqui um pedido liminar e eu vou dar aqui hipoteticamente um valor para minha causa de R$ 20.000. Não vou pedir segredo de justiça, mas você, né, pode requerer, se for o caso da sua ação. Aí você manda gravar, se você marcar o segredo. E você vai marcar aqui também as prioridades no seu processo. Se você tiver um cliente que é idoso, você marca prioridade idoso, manda incluir. Se além de idoso ele também tem uma deficiência, pessoa com deficiência, incluir. Você vai utilizar aqui as prioridades adequadas para a sua ação. Aqui entra também a marcação se você está fazendo opção pelo juízo 100% digital ou pelo núcleo 4.0. Você também já inclui aqui, tá? Tudo incluído, tudo ok, passamos à próxima aba, que é a parte de inclusão de petições e documentos. Tipo do documento vai ser, de fato, uma petição inicial. Descrição pode ser petição inicial ou petição inicial de despejo, você pode colocar, né, o nome aqui de forma personalizada. E eu tenho duas opções. Eu posso incluir minha petição inicial como um arquivo PDF, aqui já como documento principal, ou eu posso incluir todos os documentos juntos em anexo, tá? Eu tenho essas duas possibilidades. Se eu for colocar aqui como arquivo PDF, eu vou clicar em adicionar e vou selecionar lá minha petição inicial. Ok? Mas eu tenho outra opção. Eu posso colocar aqui no editor de texto uma frase simples, né, que seja bem clara. Inicial de despejo com documentos. E aí eu incluo tudo como anexos, já numa ordem lógica. Você pode fazer dessas duas formas que vai ficar bem claro ali na sua organização da árvore. E aqui vai uma dica valiosa para você ganhar tempo. Você pode anexar todos os seus documentos de uma vez, tá? Todos os documentos. Qual é o limite? São 30 anexos, mas o PJE, gente, infelizmente, o PJE aqui no TJRJ trava muito, dá muito problema. Então, eu vejo relatos de vários advogados dizendo que às vezes não conseguem fazer a vinculação de vários anexos de uma vez. Então, talvez não seja interessante você tentar anexar 30 de uma vez, tá? De repente, tenta um pouco menos, dependendo se você tiver muitos anexos, para você evitar do seu sistema travar e você ter que recomeçar tudo do início. Aqui, como eu estou dando uma hipótese de 5 documentos, eu vou colocar os 5 de uma vez, vou clicar em abrir e ele já coloca para mim, inclusive, na ordem. Aqui é muito importante que você selecione o tipo de documento que seja de fato, que tenha correlação com o documento que você juntou. Então, aqui, petição inicial, tipo do meu documento, eu vou colocar aqui, petição. Na minha procuração, tipo do documento, eu tenho aqui o tipo, procuração. Documentos pessoais, eu tenho aqui, documento de identificação. Comprovante de endereço, eu tenho aqui também, comprovante de residência. Outros documentos comprobatórios do seu direito, você pode selecionar aqui documentos aí de acordo com o que você estiver juntando. Eu mando adicionar todos esses documentos. Depois de adicionar todos esses documentos, eu vou assinar. Aqui é muito importante que você esteja, né? Verifica se você está direitinho aí com o seu certificado digital, seja no token, no cartão ou na nuvem,
para você assinar e eles serem vinculados. E eu vou para a aba Custas Judiciais. Essa aqui, gente, é o momento da vinculação da sua grerge. Sabe quando você é intimado para vincular uma grerge na sua inicial? É isso aqui, é simplesmente você preencher aqui o número da guia de recolhimento. Só que nessa hora é que eu quero te dar agora a ideia de como funciona no método Help Juris, para você ter tranquilidade aí no seu dia a dia e você conseguir fazer o recolhimento de uma grerge inicial com segurança e com muita agilidade. O que você faria então, você sendo aluno do método Help Juris, quando você for, que eu sei que você vai ser, o que você vai fazer? Como eu já disse, o ideal é que você já tenha feito isso previamente antes da distribuição. Nós estamos fazendo isso aqui agora porque a gente está nessa aula focada na distribuição, né? Mas você então entraria aqui na plataforma da Hotmart, onde está hospedado, né, o curso Método Help Juris. Você acessaria o curso e você buscaria aqui pelo nome da ação. Eu não estou fazendo um despejo? Buscaria por despejo e ele já abre para mim quais são as aulas de despejo dentro do método Help Juris. Eu tenho 2 aulas lá no módulo GRERG na prática sem lero-lero, módulo 4. Eu tenho ação de despejo e despejo acumulado com cobrança. A ação de despejo, ela já está até aqui na tela, são exatamente 12 minutos de aula em que eu te mostro como é que funciona, né? O modelo de GRERG que está disponível lá na corregedoria. Eu te explico todo o modelo e vou para o site do tribunal e te mostro tudo lá. E aí eu vou fazer uma coisa ainda melhor com vocês agora. Ao invés de só te mostrar uma palhinha, no final dessa aula eu vou deixar essa aulinha aqui de despejo liberada para você. Então, eu vou fazer isso. Vou deixar essa aula do despejo, da ação de despejo, disponível para você no final dessa aula aqui, para você assistir e já entender como é que funciona, né, essa GRERG do despejo. Você vai entender exatamente como é que eu faço lá dentro do método Help Juris, como eu explico toda a minha didática. Mas essa aula, ela vai estar liberada por muito pouco tempo. Ela vai estar liberada só até a próxima sexta-feira. Então, fica atento, não perde de assistir até o final, porque daqui a pouquinho essa aula vai, sumir. Então, aproveita que esse conteúdo vale ouro. Vamos voltar então para a nossa distribuição. Vamos lá. Preencheria aqui então o número da minha guia de recolhimento para que eu possa salvar em seguida. E isso é a minha vinculação. Tá, Daphne, adorei isso, tô no método Help Juris, eu soube recolher as custas e tudo mais. Mas, no caso, o meu cliente, ele não vai pedir JG, mas a gente achou melhor pedir o parcelamento de custas para o juiz. O que é que eu faço nesse caso? Vou te mostrar agora. Aí, se você não tiver já iniciando a sua ação com uma GRERG paga por esse motivo, pelo motivo de um pedido de parcelamento de custas ou custas ao final, você vai utilizar esse campo aqui, ó, motivo para não geração das custas. Aí ele tem aqui, ó, parcelamento de custas, custo de desarquivamento em mais de uma guia, justiça gratuita, tá? Ele tem aqui essas opções. Isenção de custas para empresas estatais, por dependência, desarquivamento. Então, se for custas ao final ou parcelamento, você pode utilizar essa opção aqui, parcelamento de custas. Você clica aqui, manda salvar. Ele só deixa eu salvar depois que tiver assinado todos os documentos, tá? E você assinou lá os documentos, preencheu tudo que tem que preencher, você vai na parte de protocolar inicial. Aqui você vai selecionar, né,
Qual é a competência? Civil ou fazenda pública. Aqui não registrou o valor da causa. Vamos voltar em características. Aqui eu coloquei o valor da causa aquela hora. Olha que importante, não salvei. Você tem que salvar. Agora sim, eu salvei. Cada campo desses aqui nas características que você vai incluindo, você tem que ir salvando, sempre clicando no botão que vem abaixo. Agora sim apareceu, ó. Despejo, tá aqui todos os detalhes do processo, os meus assuntos, o nome das partes e tá aqui todos os documentos que eu juntei. Eu vou simplesmente clicar em protocolar e ele vai gerar para mim um protocolo com o número do processo, com tudo direitinho que você pode, né, salvar esse protocolo para você ter o seu comprovante em mãos. E antes de deixar para você, né, essa aula que tem lá dentro do método Help Juris sobre a grege do despejo, que eu estou deixando de presente para você ter um gostinho do método Help Juris, eu quero te lembrar o seguinte, que as vagas para o método Help Juris estão abertas a partir de segunda-feira dessa semana. E estão abertas por poucos dias. São vagas limitadas. E esse é a última turma desse ano de 2024. A última turma. A partir de janeiro, as custas viram novamente. Já ficam mais caras. E se você está pensando em vou deixar para o ano que vem, né? Quem que começa curso no final do ano? Você pode já estar tendo aí um grande prejuízo, gerando mais um prejuízo para o seu cliente, porque as custas vão virar. Eu quero te dizer o seguinte, você pode ter segurança na sua atuação. Você pode acelerar suas ações em pelo menos 12 meses, quando você domina as custas. Quando você sabe como se adiantar, como pagar corretamente. Isso vai fazer com que você agilize os seus honorários e com que você ganhe maiores honorários. Eu fiz esse cálculo com você lá na imersão, de que esse aumento pode ser de 50% quando você ganha pelo menos 12 meses na sua ação. Só que pode ser muito mais, é no mínimo 12 meses. As custas têm um impacto enorme no tempo de trâmite dos processos, sim, comprovadamente. Você viu lá com seus próprios olhos, nos prints de processos, no depoimento dos meus alunos do método Help Juris, nos resultados que eles estão alcançando com esse conhecimento. Um conhecimento que vai ter um investimento para você de menos de uma pizza por mês. Por dia, não dá nem para pagar o seu cafezinho. E eu te falo, será que não vale para você ter segurança? Para você parar de ficar sem saber como informar o seu cliente quando ele te procura? Quanto ele vai ter que pagar para entrar com aquela demanda na justiça? Isso é extremamente importante para ele. Pode ser que você esteja tendo prejuízos pessoais. Muitos advogados me relatam isso, que tiram do próprio bolso quando são intimados a valores muito altos que eles não tinham informado previamente ao cliente. Até quando você vai ter prejuízo, doutor, doutora? É isso que você precisa ter em mente para você tomar essa decisão e estar no método Help Juris. Aproveita essa oportunidade. É a última oportunidade do ano. E eu estou esperando você. Eu te vejo no método Help Juris. Agora nós vamos ver a grege da ação de despejo. Eu tô aqui nos modelinhos da corregedoria de grege, tá? E você tem um link direto para esses modelos lá na nossa aula 1, na descrição da aula 1 desse módulo. E também tem uma aula no módulo 2 te ensinando a se localizar lá no site da corregedoria. Vamos lá. Aqui eu dou um Ctrl C no nome da ação normalmente e dou um Ctrl F para abrir essa caixinha de pesquisa, porque não bate, infelizmente, o índice que não bate com o número de páginas, tá? Então, eu vou localizando aqui. Ai, copiei errado, calma aí, gente. Ação de despejo.
e com Enter eu localizo aqui. Vamos lá. A ação de despejo, ela suscita aqui no valor dos atos dos escrivães o recolhimento de R$ 472,66. E além desse valor, eu tenho que observar, como sempre, a existência de litisconsórcio facultativo. Existindo litisconsórcio facultativo, seja no polo ativo ou passivo, você vai precisar recolher mais R$ 119,87 por cada litisconsorte excedente. Então, se você tiver em vários autores ou vários réus ou ambos, você vai ter que recolher R$ 119,87 por cada litisconsorte que estiver excedendo, tá? Oficial de justiça e atos postais. Esses dois você vai analisar de acordo com o que você fizer de pedido aí para a sua citação. Né? Se essa citação tiver que ser feita por oficial, porque é um lugar, né, não abrangido pela entrega dos correios, ou se no caso vale mais a pena de fato você pedir direto pelo oficial de justiça, por ser uma pessoa física, que você sabe que o lugar é mais difícil de localizar. Enfim, existem inúmeras situações e apesar daquela ordem, né, prevista lá no CPC, o que a gente vê na prática é que normalmente os juízes deferem, tá? Por oficial de justiça, se for o caso, se você justificar esse pedido. E se você estiver demandando aí contra uma empresa, né, eu acho que vale a pena pedir postal, porque fica mais em conta, um pouco mais em conta, e você tem aí a possibilidade também de pedir essa citação eletrônica, caso a empresa tenha cadastro para receber a citação eletrônica. Essa, inclusive, é a regra, é você fazer essa citação eletrônica. Mas no despejo, você vai ter que ver se vai valer a pena, porque provavelmente você vai estar pedindo aí uma liminar de despejo. Tá? E se for esse o caso, eu quero te chamar a atenção. Vamos ler aqui o que diz na observação dos oficiais de justiça. 36,22, tá? É o valor se houver. Esse é o valor por ato de citação, intimação e notificação de uma pessoa por oficial de justiça. Ressalte-se que, como a cobrança se dá por ato, no caso de pessoa excedente, tanto no mesmo endereço como em endereço diferente, deverão ser pagos mais R$ 36,22. Acrescente-se que ao longo do processo poderá ser cobrado também R$ 99,74 pela diligência do despejo, sendo que tal valor pode vir acompanhado de mais R$ 36,22 pela diligência da intimação ou de R$ 99,74 pela diligência de verificação. Com relação ao valor do despejo e esse valor da verificação, normalmente, como ele falou, ao longo do processo, você não precisa se preocupar em, nesse momento, na inicial, se adiantar com relação a esses valores. Por quê? Normalmente o juiz vai analisar a sua liminar, tá? E ele vai deferir prazo para desocupação voluntária. Então, num primeiro momento, o que você deveria recolher para se adiantar? 2 atos, um ato de citação e um ato de intimação para desocupação voluntária, tá? Já prevendo aí que o juiz possa deferir a sua liminar. Se você tiver 2 réus ou 3 réus, você vai recolher 2 atos para cada réu, tá bom? Então, aí, suponhamos que você tenha 2 réus e que esse litisconsórcio seja facultativo, tá? Quer ver um exemplo? Suponhamos que essa ação aqui, a ação só de despejo, normalmente você não vai entrar com a ação de despejo contra os fiadores, né? Isso vai acontecer mais na despejo com cobrança, até vou usar esse exemplo com vocês lá. Mas, suponhamos que você tem aqui um litisconsórcio facultativo, tá? E que você vá pedir essa citação e intimação de 2 réus. Então, você vai recolher 36,22 vezes 4, porque você vai pedir citação e intimação do réu, mais citação e intimação do outro réu. Isso aqui vai dar o valor de R$ 144,88 por oficial de justiça, tá? E se for postal, é R$ 32,56 pela diligência, tá bom? Vamos lá.
Os distribuidores, eu vou recolher R$ 149,22 e eu tenho que ter atenção que a partir do terceiro nome no processo, eu vou ter que pagar mais R$ 1,27 por cada nome, por quantas vezes, né? Tantas vezes quantos forem os nomes acima de 2, tá? Eu vou adicionar aqui. A taxa judiciária, como é que funciona a taxa judiciária no despejo? Vamos ler aqui nossa observação. Cálculo: 3% de 12 aluguéis. É só isso, gente. 3% de 12 aluguéis. Isso é conforme o artigo 125, inciso 1 do CTE, sendo a taxa mínima R$ 408,35 e a máxima R$ 77.134,10. E atenção, olha que interessante. De acordo com a decisão dos autos de número tal, não há incidência de multas, juros e honorários advocatícios no cálculo da taxa judiciária. Então, nesse caso, você não vai somar o seu percentual de honorários. Aqui no despejo, não. Com relação ao despejo, você vai recolher apenas 3% de 12 aluguéis. Ele fala aqui também da possibilidade de você ter a taxa judiciária de 2% nas causas em que você comprovar documentalmente ter se valido previamente de ajuizamento de demanda para tentativa de composição no SEJUSC, tá? Ou plataformas de resolução de conflitos oficialmente reconhecidas pelo tribunal. Isso também é válido para qualquer tipo de ação e é uma ótima possibilidade de você economizar. Mas vamos lá, suponhamos que você esteja entrando, fechei aqui abri de novo minha calculadora. Suponhamos que você esteja entrando com um pedido de despejo e que o aluguel seja R$5.000, tá? Então, você vai fazer 5.000 vezes 12, que vai dar 60 mil, e você vai tirar 3%. Nesse caso, a taxa judiciária vai ser R$ 1.800, sem nada mais, sem pegadinha, tá? Diversos. Eu tenho que recolher o diversos sempre que eu tiver mandado sendo expedido, seja por oficial de justiça ou por OJA, por cada mandado expedido, o valor fixo de R$ 29,48. Além disso, eu tenho os percentuais legais, a regrinha não mexa nos meus fundos, que basta você não mexer em todos aqueles fundos que aparecem de forma automática quando a gente preenche a GRERJ. CARG, FUNPERJ, FUNDPERJ, FUNARPEM, o FET e o 2% do distribuidores. E vamos lá fazer então a nossa GRERJ. Estou aqui no site do tribunal, tá? Clico aqui em GRERJ eletrônica, em cima do ícone da GRERJ, e essa é a nova página da GRERJ, tá? Eu vou aqui, judicial, processo judicial. Dou um OK no aviso. E nesse caso eu vou marcar a GRERJ inicial, por ser uma inicial que eu ainda vou distribuir. Vou selecionar a comarca, tá? Em que eu esteja fazendo essa distribuição. Vou preencher CPF ou CNPJ do responsável pelo recolhimento e o nome. E vou selecionar meu modelo. Tipo de modelo, ações. Aí vou localizar aqui a minha ação de despejo. Tá aqui. Só um minutinho que eu vou preencher os dados. Preencho os dados, clico em OK. Aparece para mim uma telinha com várias observações em vermelho. Essas observações são normalmente as mesmas que estão lá no modelo de GRERJ da Corregedoria, tá? Então, você pode aproveitar, dar uma lida ali, relembrar, caso você, de repente, não esteja podendo entrar na hora para assistir a aula do método Help Juris. E aí, vamos lá. Suponhamos que você vai fazer pedido do oficial de justiça, tá? Porque no seu caso é mais interessante e você tem como justificar para o juiz esse pedido. E aí, suponhamos que você tem aqui apenas um destinatário. Eu vou ter um destinatário de citação e se você estiver pedindo em liminar do despejo, vale a pena você já recolher a intimação para essa desocupação voluntária, caso o juiz defira sua liminar, tá? E aí, ele já preenche para mim o valor, eu confirmo, dou um OK.
e ele já vem para mim com os valores que eu vi lá no modelo 472,66 jato escrivão. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando como se não houvesse o litisconsórcio, tá? Então, eu não tenho que me preocupar. Atos postais. Se eu não vou usar, eu posso até excluir, tá? Aqui, sem nenhum problema. E eu tenho que preencher o quê? A minha taxa judiciária. Vamos usar aquele exemplo que a gente já fez mesmo, como se eu estivesse pedindo o despejo de um aluguel de R$5.000, que deu 1.800. Que a gente fez aquele cálculo, 5.000 vezes 12, né? Chegamos a 60 mil e 3% de 60 mil, R$1.800. Aqui falta o quê? Só o diversos. Eu estou pedindo um mandado de citação e intimação. Essa citação e intimação por OJA sai em um único mandado. Então, você precisa recolher só um valor aqui fixo de R$29,48, tá? Esse valor tá aqui, tá, gente? Ó, tá aqui dentro do diversos, ele explica, tem aqui o valor R$29,48 por cada mandado expedido, tá? Vou clicar na minha calculadora e aqui tá pronta a minha grerge. Eu vou clicar em confirmar. Essa grerge aparece para mim e você pode pagá-la pelo Banco Bradesco, pode até pagar agora via Pix. E eu vejo vocês na próxima aula.